Exclusividade, bom gosto e qualidade você encontra na Encantos de Clara, que oferece uma produção personalizada e única para momentos inesquecíveis, seja qual for a ocasião. A loja é especialista em aluguel de looks de festa, vestidos de noiva, ternos, vestidos de daminhas, pajens, debutantes, além de acessórios. A criação do vestido de noiva, o grande anfitrião de sonhos e realizações, também é feita sob medida e a peça confeccionada com detalhes que encantam pela tradição, modernidade e alta costura. Modelos clássicos, romântico, cheios de glamour e atemporais. Para dias memoráveis e felizes, se vista de Encantos de Clara. Nas 2 unidades da loja, em João Pessoa, Shopping Leaf Mall, em Manaíra e Campina Grande, no bairro Jardim Tavares, seu sonho se realiza com beleza e sofisticação na Encantos de Clara. O seu sonho começa aqui. Tá difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A Prefeitura, junto à ST Trans, buscaram a solução. Risopark. Através do aplicativo, seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa, trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas 2 cliques, seu José já ativou seu ticket. Seu José e Dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Risopark. E você, já baixou o app? Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Aqui é bom que só. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Vai planejado, Cidade do Sol. Viva Patos em grande estilo. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Aqui é bom que só. Cidade do Sol, lugar bom pra se morar. Oi pessoal, aqui é o professor Deusimar Dias e estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e também retransmitido pela Rádio Tabajara, através da empresa paraibana de comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à edição super especial desse programa, recebendo hoje 2 convidados super especiais para um bate-papo incrível. Gente, o programa hoje está recheado de informação sobre audiovisual, fotografia, projeto Facem, que vocês vão conhecer hoje, um projeto muito bacana. E eu estou recebendo aqui nos estúdios o querido Gabriel e também a Catarina. Sejam muito bem-vindos ao programa Funes Cultural. Catarina Maélia, criadora do Facem, artista visual, graduanda em psicologia. Gabriel Heitor Alves é criador audiovisual, fotógrafo de retratos e também jornalista. O programa hoje está super especial. Compartilha, você que está assistindo pela TV Sol, pelas plataformas digitais, canal 8.1, também escutando pela Rádio Tabajara. Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que está sendo discutido aqui hoje. Então, primeiramente, gente, sejam muito bem-vindos ao programa Funes Cultural. Essa entrevista já estava sendo planejada há um tempo, a galera pedindo, e eu disse, olha, vamos encaixar um dia com os meninos para que a gente possa falar um pouco mais sobre a atuação de vocês aqui na cidade, 2 jovens que têm um trabalho incrível. Então, Gabriel, Catarina, sejam muito bem-vindos ao programa Funes Cultural.
Muito obrigada pelo convite, primeiramente. A gente fica muito grato, principalmente por ser da nossa cidade, né? A gente ser entrevistado e poder falar mais sobre o nosso trabalho, sobre a gente, né? E discutir sobre os assuntos. Eu fico muito grata pelo convite e eu acho que Gabriel também. Também agradeço muito o convite e o espaço. Gostaria de saudar todo mundo que está em casa, né, os espectadores, ouvintes, enfim, todo mundo que está acompanhando essa entrevista, e também agradecer o espaço para a gente falar do nosso trabalho e conversar também, trocar uma ideia. Muito bacana. Vocês vão ter ideia do que é o projeto, também dos outros trabalhos dessa galera. É muito bom assim, ver que, apesar de muito jovens, já tem um trabalho, um currículo incrível, gente. Então, assim, é muito bom até como estímulo para a galera que está vendo, que está escutando o programa agora, perceber que a atuação de vocês já é bem ampla. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o projeto Facem, né? Eu queria que vocês respondessem assim, o que é esse projeto, como é que ele começou. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o projeto. Então, ele surgiu na ideia de você melhorar a autoestima das mulheres através da fotografia, né? Gabriel começou a fazer um ensaio pessoal meu, e daí eu vi que aquilo ali poderia aumentar a autoestima de alguém, poderia fazer alguma mulher bem, poderia aumentar a autoestima delas e poderia ajudar de certa forma. E aí eu conversei com ele, eu e ele, e aí a gente pode ampliar, vamos chamar mais meninas para fotografar, e a gente começou chamando amigas, amigas de amigas, e aí a gente foi vendo os resultados e crescendo, pouco a pouco, né? A gente nem pensava em criar um Instagram. Isso, o Facem começou sem intenções comerciais e a gente decidiu realmente fazer esse trabalho para experimentar, né? Ele acaba colaborando muito com os nossos estudos, tanto no meu caso, né, no jornalismo, como no de Catarina, na psicologia, e aí a gente decidiu experimentar, mas chegou um determinado ponto que a gente decidiu publicar essas fotos, decidiu tratar isso como um trabalho, e hoje é inclusive uma das nossas atividades principais. Como foi assim, a receptividade inicial? Porque a gente tem uma discussão, inclusive, muito forte hoje em relação à utilização do filtro nas fotografias, as modificações, cirurgias plásticas, os perfis que estão bombando com esse trabalho em relação às modificações. Então, como é que foi essa recepção inicial de fazer um trabalho que mostre de fato a pessoa como ela é? Como é que foi essa repercussão inicial? Primeiramente, a gente tem que decolonizar, né, a cabeça do pessoal, que os Instagram, de que para fazer a fotografia a gente tem que passar um filtro no rosto, emagrecer algumas partes do seu corpo. Não, a gente quer tratar essa fotografia como representar você. Tá, a gente pode fazer umas poses que te favoreçam, mas a gente não vai mexer em você. A gente quer que você se enxergue do jeito que você é. E aí a receptividade do projeto foi um pouco meio assim difícil, para ser uma cidade do interior, no sertão. E tipo assim, no começo era bastante vergonha, assim, eu às vezes até não contava com meus pais, e aí foi tomando proporções e acabou tendo uma boa receptividade, né? Isso, com o tempo ele foi sendo bem aceito, principalmente pelas pessoas próximas da gente. A gente ganhou muito apoio, inclusive teve exposição aqui, na época era a Fundap, né, quem promovia essas exposições, e a gente trouxe esse trabalho impresso mesmo para as pessoas acompanharem. Trouxe uma polêmica para a cidade de Patos nesse tempo. Teve polêmica em relação a isso também. Sempre existe uma polêmica quando você trata desse tipo de fotografia. Primeiro, pelo susto inicial que as pessoas têm de achar que todo trabalho de fotografia sensual está ligado também à nude. E existe também uma educação, um processo de educação que a gente ainda tem que fazer nas nossas redes, das pessoas entenderem que a gente não trabalha só com sensual e nude, a gente faz ensaio casual, ensaio de roupa, como as pessoas gostam de dizer. Então, assim, teve esse primeiro impacto e hoje a gente vem tentando educar a audiência, tentando educar o que pode ser, quem pode ser nossa cliente, né, em relação a algumas coisas. Isso que a Catarina falou das poses é muito importante, porque ou a pessoa acha que a gente vai fazer uma foto dela 100% ali, bem iluminada e pronto, você vai sair do jeito que a câmera clicou. Ficar de frente para a câmera,
Vai tirar a foto assim, parada. Isso. Não é foto natural, então vai ser assim. Ou então ela já vem na ideia de, se minha barriga ficar dessa forma, eu vou pedir para ajeitarem, vou pedir para consertarem. Então, assim, existe todo um processo de explicar para as pessoas que não é dessa forma. Por exemplo, tem gente que não gosta do tamanho do braço. Então, é claro que a gente não vai obrigar a pessoa a fazer uma foto de lado que mostra o braço da forma que ela não gosta. A gente vai tentar dar uma ajuda com a iluminação, vai se sinta bem, se sinta confortável com o corpo dela, mas o único ponto é que a gente não vai manipular aquela imagem, a gente não vai criar numa pós-produção algo que não existe, algo que não é real. E tem dado muito certo, é um trabalho que tem funcionado muito bem e as pessoas vão lá, elas comentam, não gosto tanto disso, a gente vai tentar ajustar isso nas poses e aí sempre tem um resultado muito satisfatório. Bacana. Como é o processo de preparação, assim, antes das fotos, depois das fotos, como é que é toda essa preparação? Porque não são modelos profissionais, são pessoas comuns que querem um conjunto de fotografias, um book, enfim, que façam que haja uma melhora na autoestima. Então, como é esse processo de preparação, já que vocês não trabalham com modelos profissionais? Então, a gente tenta deixar a pessoa o máximo confortável possível, o máximo à vontade. Tanto que a gente diz, é você quem diz como faz seu ensaio, é você quem diz qual roupa você quer ir. Então, assim, mas não é deixar a pessoa largada. A gente sempre conta com a assistência antes do ensaio. Pelo contrário, né? A gente dá um suporte muito intenso. Conversamos com a pessoa na semana do ensaio antes, olha, você está tudo bem? E aí a gente vai conversando para ver como é o perfil daquela pessoa, para ver o que é que ela está disposta a fazer, qual tipo de foto ela quer fazer, que tipo de roupa ela quer levar. Então, até mesmo eu posso dar uma sugestão, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio confusas, questão de foto, é muito assim, você é o centro das atenções, então elas acabam ficando meio nervosas. Mas a gente conta com essa assistência antes do ensaio para saber como a pessoa está direitinho, para conversar com ela, saber as preferências, porque a gente não quer ser invasivo e a gente quer ser diferente no quesito da assistência àquela pessoa, porque para a gente, né, ou para qualquer outro fotógrafo, pode ser um ensaio, mas um ensaio na semana agendado. Mas para aquela pessoa é o ensaio dela, né? É as fotos dela, ela quer ser bem representada. Então a gente toma todo cuidado do mundo com essa assistência, né? E também na ajuda do ensaio, né? Eu estou lá para ajudar ela, eu estou lá para preparar as poses com ela, para ela se sentir confortável também. Elas contam com nossa assistência. Isso que a Catarina fala de ser o ensaio da pessoa é muito importante, porque às vezes a gente recebe clientes de 30, 40 anos que nunca fizeram um ensaio. Muitas delas, às vezes, vêm na ideia de realizar um ensaio que não realizaram nos 15 anos. Então, para a pessoa, é um momento muito importante. Um ensaio sempre é importante porque a pessoa quer marcar alguma coisa, alguma coisa que aconteceu na vida dela. Ou ela vai completar aniversário, ou então ela fez uma mudança, mudou a cor do cabelo, cortou. Enfim, tem alguma razão para ela querer fazer aquilo ali, além de simplesmente tirar as fotos. Então, esse suporte é muito importante para a gente. E aí a gente tenta ficar bem ativo nesse quesito, tanto que alguns dias antes do ensaio a gente cria um grupo com a pessoa, manda um formulário para ela responder e a gente entender o tipo de ensaio que ela quer, como ela quer ser vista. Então, porque muitas vezes a gente fotografa pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, é o primeiro encontro da gente com aquela pessoa. E aí, saber um pouquinho dela antes já ajuda. Então, a gente vai para o ensaio com algumas ideias na cabeça de acordo com o que aquela pessoa disse que queria. Essa é a grande questão. Além de você oferecer a oportunidade da pessoa se sentir modelo, se sentir o centro das atenções ali, você dá condições dela decidir como ela quer. E não você chegar impondo, por que tu não usa um vestido assim? Por que tu não faz uma maquiagem assim? Claro, quando pedem a opinião da gente, quando as pessoas estão indecisas, é nosso trabalho dar uma ajuda também. Mas a gente sempre tenta deixar a pessoa o mais à vontade possível para, na hora, a gente apenas ter condições de ajudá-la e, Catarina, principalmente, colaborar com as poses delas enquanto eu cuido da parte técnica da fotografia. Porque as pessoas pensam assim, né? Já que essa é sensual, a gente vai chegar lá e vai dizer, tira a roupa aí e tira foto. Mas não, gente, não é. A gente tem que ter essa conversa, a gente tem que... Você só faz se sentir à vontade. Né? E a maioria das pessoas procura a gente, não porque a gente só fotografa nude e sensual, mas porque as pessoas se sentem confortáveis para fazer com a gente. Então, assim, a procura é grande nesse quesito, mas não é só o que a gente faz.
Que bacana. Vocês falaram de uma polêmica inicial, né, aqui. A que vocês atribuem assim, essa polêmica lá no início do trabalho e alguns tabus que ainda existem em relação ao próprio corpo, à divulgação, enfim. A que vocês atribuem esse tabu, essas polêmicas que ainda existem? Eu acho que vai muito da dominação do corpo da mulher ainda, né? Porque na nossa sociedade ainda muitos homens se acham donos de mulheres, das mulheres, do corpo delas. Então, assim, o corpo feminino, ele só vai servir para lhe agradar, para lhe fazer prazeres, né? Quando ela está ali por ela, livre por ela, tirando as fotos porque ela quis e ela quis postar, né? Já não conta. As pessoas já têm essa reação, né? Isso, e ainda tem alguns tabus, assim, alguns obstáculos em relação às próprias vestimentas. Porque, por exemplo, as pessoas aceitam super de boas uma foto de biquíni. E aí uma foto de lingerie, ela já é vista como vulgar. E existem outras questões também. Esses dias eu comentava até com minha amiga Dilane Silva sobre a questão do próprio algoritmo do Instagram em relação ao que ele considera nudez, violação de política de imagem, que o Instagram aceita super tranquilamente mamilos masculinos e mamilos femininos automaticamente ele já barra aquilo ali. Então, assim, existe toda uma lógica, todo um mecanismo por trás disso em grandes empresas. Então, quem dirá na sociedade, na hora que uma pessoa vê uma foto ali sendo publicada, no caso dessa polêmica, no perfil de uma prefeitura, entendeu? A foto era capa de uma agenda da fundação, né? A foto era comum, era uma menina deitada no sofá e ela estava de sutiã, calcinha, ela estava com um conjunto. Estava assim, com um conjunto, e aí o que foi noticiado pela cidade é que a prefeitura tinha publicado, como se tivesse fotos publicado... de mulheres seminuas. Isso, foto de mulher seminua na capa. Então, assim, claro que existe um interesse político, tem todo um jogo por trás disso, mas, assim, esse tipo de coisa serve para a gente refletir sobre como as pessoas veem essas situações e, principalmente, como alguns sistemas de dominação se aproveitam desse tipo de contexto, se aproveitam desses momentos para reforçar algumas coisas. Então, é sempre o mecanismo se ajudando para continuar rodando. E, inclusive, teve até discussão nos comentários de homens querendo dizer qual o lugar das mulheres e o que é que as mulheres têm que fazer para elas se sentirem empoderadas. Eu lembro disso. Inclusive, todo 8 de março tem muito isso, né? Inclusive, uma vez, numa das discussões do 8 de março, uma pessoa próxima a mim chegou e disse, olha, fez uma postagem nas redes sociais dizendo assim, olha, feliz dia 8 de março para aquelas mulheres que se portam como mulheres. Aí eu mandei uma mensagem para ele, rapaz, você está com um poder muito grande, né? Porque você está determinando agora para uma mulher o que é ser uma mulher, né? O que é o comportamento adequado para a mulher, é ele que define, né? Você tem, não precisa disso para você se sentir bem, não precisa disso para você se sentir empoderada. Pois é, escreva um manual, né? Escreva um manual, né? Como ser mulher. Assinatura João. Gente, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol, também com retransmissão através da Rádio Tabajara, recebendo hoje esse casal lindo, esse casal maravilhoso daqui da cidade de Patos, Catarina e Gabriel Heitor, falando um pouco sobre o trabalho, as produções. Então, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que está sendo discutido aqui, programa gravado hoje aqui nos estúdios da TV Sol, nesse papo bem bacana. Fazer uma pergunta, né, para o Gabriel, mas aí, Catarina, você pode responder também, pode ficar à vontade. Pelos depoimentos, a galera fica muito à vontade e elogia muito o trabalho de vocês. É tanto que divulga as fotos nos perfis pessoais, publicizam isso, estimulam outras mulheres. Então, é sinal de que elas ficam muito à vontade com o trabalho desenvolvido por vocês. Mas você é homem, né? Então, fotógrafo homem, como é que fica essa relação? Assim, há uma certa inibição inicial? Como é que você lida com isso, pelo menos inicialmente no trabalho? Assim, eu me esforço muito para criar alguns métodos, criar algumas rotinas de trabalho para ajudarem principalmente as meninas nesse quesito. Porque, assim, primeiro é importante que eu entenda que, já pelo que elas vivem, a minha presença pode, de alguma forma, representar uma ameaça, deixá-las desconfortáveis. Não porque minha figura em si, Gabriel,
traga isso, mas porque elas vivem assédios todos os dias, existem muitos relatos de assédios em ensaios, então assim, a figura de um homem ali, independente de ser Gabriel, Deusimar, qualquer outra pessoa, acaba sendo um pouco intimidadora. Então, claro, existe o básico de qualquer trabalho que você tem que ter, que é educação e respeito, e tratar a pessoa com o máximo de educação que você puder, mas também existe essa consciência, eu tento manter isso sempre muito vivo em mim, de que, eu preciso entender que se essa pessoa estiver de alguma forma intimidada, não é porque ela não confia em Gabriel, mas porque a figura de um homem ali, no momento em que ela está com menos roupa, em um momento que ela está vivendo um pedaço importante para ela, pode ser de alguma forma intimidadora, principalmente com pessoas que eu nunca vi. Então eu tento ao máximo ser respeitoso com elas e principalmente dar espaço para que elas consigam se ajeitar ali. Então, muitas vezes, as meninas vão fazer foto nude, tem gente que quer fazer alguma foto sensual, tipo topless, né, sem alguma parte de cima, e aí, o que é que eu faço? Eu saio do local do estúdio, fico em outro cantinho, Catarina vai, ajeita a pessoa, depois eu volto, ajusta a iluminação. Então, assim, isso é um dos exemplos, né? Mas são várias pequenas atitudes que você vai tomando ali dentro e reconhecendo que, fazendo isso, você pode estar colaborando muito para elas, que elas acabam ficando bem mais à vontade. E sem falar no nosso próprio método de trabalho, de deixar a pessoa decidir as coisas para o ensaio dela e, na hora, ela quem vai tomando conta do ensaio. A gente sempre deixa o controle do que vai ser o limite daquele ensaio na mão da pessoa. Tanto que acontece o seguinte, muita gente quer um ensaio casual e aí leva alguma peça de lingerie. Aí quando ela começa a fotografar, ela se sente à vontade, queria fazer essa aqui com lingerie. Então a gente tenta trazer isso também como um método de trabalho. A gente começa sempre com uma foto mais casual, às vezes a pessoa com um vestido, para que ela vá se soltando, quebrando o gelo, criando um pouco mais de confiança na gente, e aí depois ela vai tendo mais liberdade, vai se sentindo mais à vontade para fotografar da maneira que ela sempre quis, mas ainda não tinha total confiança na gente enquanto pessoa para fazer aquilo ali. Isso, e tanto também que a fama, né, da profissão, ensaios sensuais, a gente tem sempre que o fotógrafo vai dar em cima da mulher que está fotografando, mas não é bem assim. Tanto que tanta gente questiona pra mim, tipo assim, como é que você deixa seu namorado tirar foto assim, como se eu fosse a dona dele, né? E como se ele não fosse um profissional, né? Ele estivesse ali pra observar as mulheres. E é assim a visão das pessoas, né? Ainda dessa profissão, e a gente tenta desconstruir isso. A gente tem esse auxílio, né? Então, é uma tentativa de tentar amenizar, né, um problema que não foi a gente que criou. Isso, mas a gente está dentro dele. E assim, a melhor maneira de desconstruir isso é fazendo um bom trabalho e principalmente tendo o tipo de retorno que você mencionou das meninas. Acho que não tem publicidade melhor do que uma cliente bem satisfeita e que fala do seu trabalho com honestidade. Elas se sentem valorizadas quando a gente publica as fotos no nosso perfil e elas também se sentem muito à vontade para divulgar o trabalho da gente. A gente nunca pede para a pessoa publicar quando recebe uma caixinha, porque a gente manda as fotos numa caixinha, como um produto mesmo, tudo embaladinho. A gente nunca pede para as pessoas publicarem, mas elas gostam do nosso trabalho, elas se sentem à vontade com a gente, ficam tão satisfeitas que elas acabam fazendo essa publicidade para a gente e é muito bom porque é muito sincero, não foi um negócio que você pediu, não foi induzido. Então, assim, a melhor maneira da gente desconstruir esse tipo de coisa que tem em cima da nossa profissão é fazendo um bom trabalho, é entregando algo decente para as pessoas, porque aí o retorno acaba sendo muito positivo. Exatamente, eu fico muito satisfeita assim quando eu vejo relatos das meninas. Eles nos deixam muito confortáveis, muito à vontade para poder fazer as coisas. E assim, tem vezes que elas ficam assim, será que eu estou aperreando demais? Será que eu estou incomodando? Mas não, é o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho estar dando assistência para vocês, né? E para cuidar de vocês nesse momento tão delicado e especial. Gente, eu não tinha mencionado ainda na entrevista, viu? Mas a Catarina mencionou que eles são namorados, viu? Trabalham juntos, são namorados, enfim. Eu fiquei sabendo que é desde a educação básica, viu? Desde os tempos de escola, viu? São 7 anos de namoro. São 7 anos. 7 anos já, tá vendo? A gente tá entrando nesse assunto e aí o que é que acontece? Já teve alguma situação inusitada, claro, que vocês possam contar em relação às fotografias, algum pedido um pouco diferente, alguma situação que vocês possam relatar? Não, a não ser essa questão assim, não que eu me lembre, né, mas essa questão assim de achar que porque a gente é um casal,
Aí, por exemplo, acha que eu tenho ciúme, né? Tem meninas que até ficam, será que eu posso tirar essa foto? Claro que você pode tirar a foto, o ensaio é seu. Não tem isso. Acontece assim. Não é inusitado, acho que deve acontecer com frequência com outros casais que trabalham juntos. Mas às vezes as meninas ficam preocupadas de ou me constranger ou constranger Isso. Catarina. Não sei se por nós sermos um casal ou não, mas o que acontece é isso. Mas assim, em geral, para o trabalho da gente sempre foi tudo muito tranquilo. Como a gente sempre viu essas questões com bastante naturalidade, foi tudo muito tranquilo e acho que nem tem uma história inusitada, não. Eu percebo muito esse profissionalismo de vocês, até pelo depoimento assim, delas. Inclusive, a cada projeto novo que sai, a cada ideia nova que sai, a cada novo ensaio, meio que viraliza pelas redes sociais. E assim, a interação com as postagens, os elogios. Então, tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito bonito. E o fato de vocês deixarem elas bem confortáveis em relação ao ensaio, eu acho que prova muito desse profissionalismo de vocês. Eu vou entrar um pouco agora na parte da formação. Né? Catarina é graduanda em psicologia, Gabriel é jornalista. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como a graduação, como a profissão de vocês ajudam vocês na produção cultural, porque não é só fotografia, né? Vocês trabalham também com outros ramos da produção cultural. Então, como é que a graduação, os cursos, a formação oficial e profissional de vocês ajudam nessa rotina, nessa produção cultural? Quer começar? Eu acho que o FACEN me ajudou muito a me descobrir nas áreas da psicologia, né, que é um curso bem amplo, assim. Inclusive, eu tenho muita vontade de trabalhar com mulheres, né, com essa questão mais voltada para gênero. Então, assim, eu bebo muito da fonte do FACEN para os meus estudos de psicologia, né, porque eu vejo, assim, situações, eu vejo acontecimentos que passam por ela, perpassam, e que a fotografia também pode ajudar, sabe? Eu vejo, eu junto tudo, e aí tem também a questão de análise do perfil, né? Estudar um pouco sobre aquela pessoa, né? E é isso. No meu caso, o jornalismo me ensinou muito como lidar, como conviver com pessoas. Eu digo sempre que o ensaio, no caso do FACEN, e a maioria dos ensaios de retrato, eles são pequenos encontros. Então, você tem pouco tempo ali para conhecer a pessoa, entender como ela quer ser representada, entender o tipo de coisa que ela gosta. Isso é o que o jornalismo acabou me dando. Eu estou concluindo minha graduação agora no final não, na verdade no começo de 2022. E aí, ao longo do curso, eu aprendi muito isso. A princípio, eu não gostava de fotografar retrato. Eu preferia fazer paisagem, fotojornalismo e tudo mais, e aprendi a gostar muito de retrato com o FACEN, tanto que essa acabou se tornando minha especialização dentro da fotografia, né? E assim, o que o jornalismo trouxe para dentro desse trabalho foi me ensinar a lidar com pessoas, independente dos vários perfis, como a Catarina falou, que elas têm, porque tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais solta. Então assim, eu gosto de conversar, gosto de fazer piada, gosto de brincar, mas o tato que o jornalismo me deu para esse diálogo, para esse convívio com as pessoas, é o que me ajuda a filtrar a hora de falar um pouco mais, falar um pouco menos, de fazer uma pergunta, de ficar calado, de fazer uma gracinha. Então assim, aprender com o jornalismo dentro de uma graduação, aprender o jornalismo profissional, além de me ensinar muita coisa sobre ética, sobre moral, que as pessoas acham que a gente vai para a faculdade de jornalismo aprender a ser repórter. E não é, a gente aprende muitas coisas dentro da comunicação social. Então, o que o jornalismo me ensinou foi principalmente isso, a ter um bom contato com as pessoas, e isso colabora muito para o FACEN na hora de entender como eu vou interagir com as pessoas que estão ali no estúdio ou em ensaio externo. Você tem uma faculdade em casa, né? Gente, Gabriel é filho, né, de Glauber Alves, uma das grandes referências na fotografia, né, aqui na cidade de Patos. Não só fotografia, mas um trabalho amplo. Quero aproveitar para mandar um abraço para Glauber. Mas assim, você tem uma faculdade em casa, né? Tenho sim, desde pequeno eu via meu pai trabalhar. A princípio eu não gostava, não tinha muito interesse naquilo ali, mas a partir dos 13 eu decidi que ia criar um canal no YouTube. Então assim, eu já comecei com todo o suporte, é inclusive um privilégio muito grande que muita gente na comunicação não tem. Então eu tento fazer esse privilégio valer muito a pena, é por isso que eu sempre me disponho
a ajudar as pessoas, a mostrar um pouco de como a gente faz. Tanto que no Facem, muita gente fala com a gente, pedindo dica de fotografia, que tipo de equipamento você usa. Então, assim, como eu tive essa faculdade em casa, como você bem falou, eu me sinto ainda mais no dever de não esconder o jogo, sabe? Acho muito importante isso para a produção artística como um todo e para as outras profissões também. Não adianta você achar que tem segredo nas coisas. O quanto você puder compartilhar de conhecimento, mas aquele mercado como um todo cresce. Então, assim, como eu de criança já tive a oportunidade de ter equipamento em casa, de ter principalmente conhecimento em casa, porque eu aprendi muito com meu pai, tanto ele me ensinando como eu vendo a forma como ele trabalha. Então, assim, como eu já tive essa oportunidade, eu me esforço o máximo possível para compartilhar conhecimento com outras pessoas, principalmente quando elas vêm atrás, quando elas pedem. Jamais eu vou me negar a ajudar alguém. Tem gente que acha que realmente tem isso, né? Ah, não vou contar isso porque senão fulano vai descobrir o meu segredo. Meu amigo, não tem mais segredo não, tá tudo na internet. Aprendi muita coisa na internet e claro, em casa, né? Mas assim, isso de ter a oportunidade de aprender já com meu pai, já dentro de casa, abriu muito os meus olhos para as pessoas que não têm a mesma chance. Então, se eu tenho esse privilégio, eu também me sinto no dever de fazer diferente para as outras pessoas. Não quero ser um profissional fechado, só com aquele conhecimento só para mim no mercado. Eu quero ter a chance de ajudar outras pessoas. Vocês falaram no início a questão da descoberta do projeto a partir de um ensaio, né, que você fez da Catarina, mas assim, qual foi o momento que vocês entenderam que dava para levar isso um pouco mais à frente? E aí eu volto um pouco para uma questão, assim, vocês já pensaram em fazer outra coisa, assim, da vida, seguir um outro rumo fora da produção cultural, da arte? Como é que foi essa descoberta, assim? Porque cada um tem o seu tempo, né? Então, como é que foi? Na verdade, eu acho que a gente ainda está se descobrindo, sabe? Eu ainda vejo, assim, a gente se descobrir muito no Facem, inclusive, nos últimos tempos, a gente tem, assim, bombado mesmo, tanto para a gente pessoal, né? Tipo assim, por realização pessoal, né? Quanto o nosso trabalho está contribuindo, quanto o nosso trabalho está tendo aquela função social, né? E aí a gente fica muito grato por isso. E assim, eu não me vejo fazendo alguma coisa fora, pelo menos fora da comunicação, não. Eu também trabalho com a parte de audiovisual, né? E, enfim, tenho interesse em outras partes da produção artística também. Gosto muito de música, eu toco alguns instrumentos. E leitura também, escrita, é um exercício, assim, é muito coletivo isso tudo, você acaba tocando em todas as artes e se divertindo muito. Catarina é uma artista visual excepcional, ela divulga pouco os talentos dela, mas o que é de trabalho artístico que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Olha, você demora para se descobrir artista, né? Porque é um nome de peso, artista, né? Você fica, nossa, será que eu sou artista? Tem muita responsabilidade, né? Você sente aquele peso nas costas, mas eu digo que a Catarina, desde o ensino médio, ela tem uma aptidão muito grande com as coisas. Se ela decidir fazer um brinco, que é um sushi de biscuit, ela vai e faz aquilo maravilhosamente. Então, assim, a gente tem um contato muito bacana com as artes e acho difícil a gente sair disso de alguma forma. E como a Catarina falou, a gente ainda está se descobrindo, tem muita coisa que a gente leva para o Facem agora, tem coisa que a gente decide mudar, mas tem sido muito gratificante atender mais pessoas, receber mais clientes e ver que o nosso trabalho tem feito a diferença. Essa descoberta e essa reafirmação, né, dos talentos, eu já entrevistei pessoas aqui, inclusive uma grande poetisa que disse, olha, não diga que eu sou poetisa. Mas como é que eu vou dizer você é poetisa? Eu li suas poesias com um livro publicado. Escritores, inclusive, olha, não diga que eu sou escritor, diga que eu sou professor. Eu disse, mas você publicou o material, você está vivendo, né, de escrita também. Eu acho que tem muito dessa insegurança, né, de colocar para o público. Autoestima, né? Baixa de se autodenominar artista ou então... Artista, né? Escritor, poetisa, todos artistas, né? Eu acho que o peso maior, assim, é dizer assim, eu sou uma artista. Mas eu acho que você não deve ter vergonha de dizer que é uma artista, você assuma mesmo. Aceite. E assim, ainda tem o peso, tem muita gente, por incrível que pareça, apesar de tanta informação, tem muita gente que ainda acha que artista é pintor, né? Ah, não, fulano é artista, tá? Ele pinta quadro.
Tem muita gente que tem essa noção. E é muito importante que a gente abra os olhos para a quantidade de coisa que tem dentro da arte, né? Esses dias eu tive a oportunidade de falar para alguns alunos de ensino médio sobre produção audiovisual, sobre cinema, jornalismo, e eu falava sobre as muitas funções que tem dentro do cinema. Então, assim, às vezes você tem uma aptidão para determinada coisa, mas não quero ficar numa câmera, não quero estar na frente da câmera. Mas, meu amigo, tem muita função dentro daquilo ali e todas elas colaboram para a manutenção e para o funcionamento daquela arte. Então, você também é um artista. Já pensa que é o ator, né? A atriz. O pessoal acha que é artista... ele é artista de cinema. Tá, ele é ator. Não é bem assim. Quem está dentro daquela arte também é um artista da área. E tem muita coisa mesmo. E é muito importante que as pessoas abram os olhos para isso e principalmente elas aceitem as aptidões. Cara, você tem aptidão para escrever história, você pode trabalhar como roteirista de cinema, você pode escrever um romance, você pode ser um poeta. Tem muitas possibilidades e é legal que a gente comece a enxergar essas possibilidades, essas oportunidades. Eu acho que rola muito também em relação à própria autoestima, à própria insegurança, porque quando você admite, quando você assume isso publicamente, a pressão vem. Né? A pressão vem. Né? Eu sou professor e aí eu dirigi um documentário lá sobre a história de Maturé, um documentário chamado Maturiz, e foi uma das situações mais inusitadas assim, para mim, porque quando houve a exibição do documentário lá em Maturéia, durante o Festival Jabre de Cinema lá de Maturéia, que aí me apresentaram de uma forma diferente, eu já fiquei e disse, não sou, porque eu também reneguei essa parte. Não, olha, eu sou professor, pelo amor de Deus. Então, porque acho que a pressão vem muito em relação a isso. Inclusive de novos trabalhos, inclusive de você estar superando aquilo ali, de você estar fazendo uma coisa maior do que a outra. E hoje em dia a gente sempre busca muito outros caminhos. Você tem uma atuação em diversas áreas, Catarina também tem uma atuação em diversas áreas. Eu acho que é uma maneira também de diminuir um pouco a pressão interna, já que hoje ninguém tem muito a saúde mental em dia. Lugar, né? É difícil. Da saúde mental, né? E o que essa sociedade agora prega, né? A sociedade da produtividade, né? Ai, você vai acordar cedo, vai trabalhar, você vai fazer exercício, vai tomar não sei quantos litros d'água. Não que não tomar água e exercício seja uma coisa que não é saudável. Mas assim, tô falando de forma geral, dessa questão, dessa cultura da produtividade, uma máquina de fazer coisas. Uma máquina de fazer coisas, uma máquina, eu vou estudar, vou trabalhar, vou fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro, né, na sociedade capitalista. Então, assim, acaba as artes ficando ali de lado. Eu vou fazer isso se não for para vender, eu vou fazer isso se não for para ganhar dinheiro, né, porque hoje tudo em dia... e aí entra também essa pressão que você falou, realmente da pressão em cima do artista, né? Porque às vezes a criança começa a desenvolver alguma aptidão naquilo ali e automaticamente alguém decide colocar na cabeça que a criança está fazendo aquilo porque no futuro ela quer aquela profissão ali e isso não dá dinheiro. Aí já começa duas coisas erradas, né? Primeiro que nem todo hobby vira profissão. Segundo, esse grande estigma de que arte não dá dinheiro. Dá dinheiro. No Brasil é mais difícil ganhar? Com certeza. Você ganha o título de vagabundo nas costas? Ganha também, porque todo mundo acha que você está querendo de alguma forma surrupiar dinheiro público. E aí acontece muito disso. Então, às vezes, um parente da criança vê ele desenhando um negócio. Não faz isso não, que tu vai virar vagabundo. Às vezes a criança toca um instrumento. Não, esse aí... Ontem mesmo eu vi uma pessoa me dizendo que queria ser músico, mas não investiu na carreira porque o pai achava que a criança ia virar alcoólatra ou fumante. E aí disse, não, saia disso, larga isso. Então, assim, primeiro... Nossa, não é... que relação, né? Primeiro que não deixa nem a criança se descobrir, né? Isso. Porque ela está ali se relacionando com as coisas, com as artes e está se descobrindo. Aí já corta isso aí da raiz. E aí... E, gente, não está beneficiando, né? Você está prejudicando aquela pessoa, está prejudicando a construção da personalidade dela também. Justamente. Você vai e corta um hobby achando que aquilo já é uma prospecção de profissão, porque está todo mundo tão bitolado a pensar em carreira e tudo mais. Isso, como se a vida fosse uma linha, que você fosse seguir direto. E aí vê a criança com um hobby, que é uma expressão artística às vezes, e aí já tenta cortar aquilo ali. Não, para aí, porque vai que tu quer virar isso no futuro. Porque se tu virar no futuro, aí não dá dinheiro, vai passar fome, e aí a criança acaba perdendo uma grande oportunidade de se descobrir mesmo. Aproveitando essa deixa, né, existe essa pressão que a gente está comentando aqui, uma pressão social muito forte, né? Inclusive às vezes a família coloca muito essa pressão
em relação ao futuro, né, tal. Eu trabalho com a educação básica também e eu percebo muito, assim, 14, 15 anos de idade, a galera já tem que decidir o que é que quer ser da vida, né, e tudo mais. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Gabriel, no inverso disso, né, no teu caso, assim, que teu pai já é uma referência nessa área de produção, né? Você sentiu um pouco essa pressão, no caso, o primeiro trabalho que você tornou público, assim, você meio que sentiu essa pressão em relação à comparação, por ser filho, né, de Glauber, por ele já ter um trabalho consolidado aqui em Patos, rolou meio que essa pressão interna? Rola um pouco, assim, eu nunca me senti pressionado a ir para a área, principalmente porque quando eu era mais novinho, eu dizia que eu queria fazer medicina veterinária. Já imaginou eu de veterinária? Ia ser uma graça, né? Mas, assim, nunca teve a pressão de entrar na área. Mas, claro, depois que você já está dentro e tem um referencial muito grande, meu pai é um excelente profissional. Então, existe um pouco disso, das pessoas olharem e dizer, ah, é o menino de Glauber, ah, é o Glaubinho. Aí, às vezes, chega para o meu pai e diz, ei, ele está trabalhando bem, está trabalhando melhor que você, vai te superar. A resposta acaba, meu pai, que bom. Afinal, é um trabalho do professor querer que o aluno acabe ultrapassando os limites que ele conseguiu encontrar, né? Mas, assim, existe um pouco essa comparação, mas hoje, até por trabalharmos juntos, na parte de publicidade principalmente, acabou que isso se desfez. Hoje a gente já consegue lidar com isso muito bem e as pessoas já não me veem mais só como o menino de Glauber, porque na maioria das vezes ele está fotografando, eu estou filmando, então ele está assumindo uma função diferente ali enquanto eu cuido do audiovisual. Então, no começo tinha sim essa pressão, nunca caiu sobre mim, eu confesso, nunca me senti pressionado de, preciso fazer isso aqui, vou fazer melhor do que o meu pai. Não, vou fazer o meu melhor. E aí, hoje, como a gente já tem bem mais maturidade no quesito trabalhar junto, isso praticamente não toca na gente, não nos incomoda. Bom, é inevitável a gente falar em pandemia, né? Nós estamos tentando sair, né, desse problema gigante, né? E eu queria falar um pouco, vocês falaram sobre produtividade agora há pouco, e eu queria falar sobre produtividade durante a pandemia. Rolou aquele bloqueio criativo? Como é que foi a relação de vocês assim durante a pandemia? Com certeza rolou o bloqueio criativo, perdão. Mas assim, por causa da situação, né? Uma situação frágil, a gente fica assim, fragilizado, com medo, e só pensava nisso. E aí depois de um tempo, assim, o medo ainda de entrar em contato com as pessoas, quem trabalha com fotografia está em contato direto com as pessoas, né? Tanto que a gente teve que voltar devagarinho, né? Como o nosso ensaio é bem pessoal, só tem nós dois e a pessoa, a gente pôde voltar, mas a gente voltou só no fim do ano de 2020, não foi? Foi acho que setembro, outubro de 2020. Quando a gente não estava muito mais com medo, quando a gente viu o boom dos fotógrafos, o boom das eleições, e aí estava todo mundo trabalhando, e a gente... a gente perdendo dinheiro, mas principalmente tendo prejuízo no negócio, né? Então, assim, eu confesso que o bloqueio criativo em si eu não tive por conta da pandemia, acho que por já estar acostumado com o home office. Acho que se eu tivesse acostumado com trabalhar fora de casa, enfim, em outro local, e tivesse que ter ido para casa, eu teria sofrido um pouco. Mas como eu já estava acostumado com o home office, porque até então a gente morava em Campina Grande, e aí durante a pandemia a gente voltou para Patos. Então, eu fui morar em Campina e continuava atendendo clientes aqui em Patos pela agência da gente, a G.A Estúdios. Então, eu já estava acostumado com o home office e aí não sofri tanto com isso. Mas é claro que aquele momento de desesperança, aquela agonia toda, acaba comprometendo também o seu processo criativo. E eu acho que a gente voltou com uma sede, assim, e as pessoas também voltaram com sede da gente. A gente se impressionou o quanto de ensaios conseguimos agendar, quantas pessoas aqui de Patos descobriram o nosso trabalho, né? Que ainda tem muita gente, eu não sabia que existia esse tipo de trabalho em Patos. Pois é, muito, muito bacana. Eu vou entrar também numa área, agora numa conversa com vocês, eu vi que vocês gostam muito da parte de leitura, né? Vocês leem muito, né? Você, inclusive, tem um perfil, né, de leitura que eu procurei, inclusive tem lá o arrobazinho, se quiser divulgar, pode ficar à vontade, viu? Mas, assim, o que é que vocês leem, assim? Como é que a leitura ajuda no desenvolvimento desses trabalhos, não só da parte da graduação, né, que a gente sabe que é essencial, mas, assim, na parte da produção, das ideias. Então, assim, o que é que vocês leem no dia a dia, que tipo de leitura vocês gostam, como é a relação de vocês com a leitura? Eu vou falar primeiro, eu leio de tudo. Eu leio de tudo. Eu leio de romance de época, romance,
ficção, fantasia, e leio principalmente as leituras que me ajudam, são as leituras mais relacionadas ao feminismo, a questão dos mitos da beleza, né? Inclusive, deixar aqui a indicação do mito da beleza, que tem me ajudado muito na minha produção com o Facem, tem me ajudado a ter umas ideias sobre o Facem, né? Porque além de trazer as nossas fotografias, a gente também traz esse conteúdo para o nosso perfil, sobre feminismo, sobre padrões de beleza, a gente traz essa discussão e gosta dessa função também, com esse papel social que a gente tem de discutir sobre esses assuntos, né? Eu deixo aqui a recomendação do Mito da Beleza e também das Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que é um livro fantástico, eu acho que toda mulher assim deve ler ele. Isso, eu tenho uma relação muito forte também com a leitura, porque eu tive incentivo desde muito cedo, inclusive mandar um abraço para a querida Terezinha Virgínio, TT, que é minha tia do coração. E meu primeiro livro, sem ser os da escola, obviamente, né, foi TT que me deu, foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E, enfim, abriu meus olhos para a leitura e eu comecei a ter um contato assíduo com a leitura desde pequeno. Isso fez muita diferença para mim, principalmente porque eu fui para a área da comunicação. Então, me ajudou muito com a escrita, enfim, com a leitura do material acadêmico também. E minha mãe trabalhava em papelaria, então sempre tive acesso a livro e tudo mais. No ensino médio, eu tive um contato muito forte com a literatura nacional. Tinha muita coisa na biblioteca da escola e como eu estava me preparando para o vestibular, eu acabei consumindo muito romance nacional, os tidos como clássicos, né? E aí depois, já na graduação, eu comecei a experimentar outros tipos de leitura, coisas sobre desenvolvimento pessoal, sobre economia, sobre várias outras coisas que acabam me ajudando também. E para o Facem, algumas leituras do próprio curso, principalmente sobre fotografia, acabam me ajudando muito. Hoje eu leio muito mais, nesse quesito técnico, coisas relacionadas ao cinema. Inclusive, quem tem interesse em cinema, fica a indicação de um livro muito bom chamado Num Piscar de Olhos, do Walter Murch, que me ajudou muito como editor de vídeo também. Então, assim, eu tento ler de tudo e é um negócio que a gente sempre comenta, o quanto toda leitura é válida, independente do que você trabalha. Eu sempre ressalto isso, porque as pessoas querem invalidar determinadas leituras, tipo assim, esse livro besta, infantil. Não, gente, é um livro que você pegou e está lhe ajudando a ter contato com esse tipo de arte, né? Porque você tem que começar... Com quem gosta, né? Com quem gosta. A gente você não vai... até comentava isso em off, né? Começando isso agora, que você não vai começar a ler lendo um Machado de Assis, né? Que é uma literatura um pouco complexa, é muito boa. É maravilhosa, mas é um pouco complexa para quem não tem aquele contato. Então a gente sempre defende muito isso, de que toda leitura é válida porque vai estimular aquilo ali. Quando você torna um hábito, é ainda melhor porque ajuda em vários sentidos da sua vida e a gente acha muito válido. A única coisa que eu não acho válido numa leitura é se o autor for um picareta. Isso hoje é fácil de diagnosticar, embora pareça que não, porque tem muita gente caindo em papo de picareta. Autores que parece que nunca leram um livro. Exatamente. Então eu acho que o único tipo de leitura que você tem que ter cuidado é essa, é de gente que escreve um livro para vender outro livro, ou para te vender um curso, ou para te fazer comprar outro produto dele. Mas tirando isso, eu considero toda leitura válida e muito importante. Vocês estão duvidando daquelas formas? 10 maneiras de ser feliz, 10 maneiras de salvar o casamento, 10 maneiras de encontrar o amor. 10 passos simples, a vida é assim. Estou. Duvido de qualquer coisa que diga para a pessoa que ou ela é um coitadinho, ou então que ela é uma estrela ainda não descoberta. Eu acho isso bem bizarro. Essa coisa da autoajuda, né? Existe um limite nesse processo aí. Existe um limite de autoajuda, né? E pode ser até uma autoajuda prejudicial, né? Você se ajudando a ir pro buraco. Se ajudar a ir pro buraco. Prejuízo. Pois é, né? Porque as pessoas elas são diferentes. A gente está aqui de uma maneira bem humorada falando sobre isso, mas esses manuais eles são realmente muito complicados, porque termina colocando as pessoas dentro de uma situação de muitas vezes oportunidade que não é a mesma oportunidade, né? Que não tem as mesmas condições. Como se as pessoas fossem né? as mesmas, né? Como se o ser humano não fosse complexo. Você né? generaliza e aí é o que eu digo. Às vezes ou ele trata como um coitadinho ou te diz que você ainda é uma estrela não descoberta. Ou tudo é culpa sua ou nada é culpa sua. Porque não dá para você escrever um manual e considerar que todas as pessoas vão lidar com aquilo da mesma forma. Então eu hoje olho assim com um olhar muito afobado para esse tipo de produção, porque acaba tomando de conta de todas as mídias, né? Não é só na literatura, tem em todo canto. Então, olho um pouco assustado para isso, porque você coloca de verdade a cabeça de muita gente em risco. E eu, como futura psicóloga, também olho isso com muito cuidado. Eu já fico olhando assim alguns
profissionais que indicam determinado livro. Já fica de olho, né? Liga o alerta. Eu entendi. Gente, fazer aqui uma pergunta a vocês que eu acho bem massa, que eu acho bem interessante, porque assim, é muito difícil hoje, principalmente a gente que atua para o público, né? Nós temos um trabalho direcionado ao público, é muito difícil você ter a base do nosso trabalho seja 100% ali original. Cada um tem as referências literárias, as referências artísticas, e quer queira, quer não, nós vamos pegando um pouco dessas referências, né? Enquanto professor de História, eu tenho essas minhas referências, aquelas pessoas que me ajudaram, que contribuíram. Você citou aqui TT, um cheirão, tive com TT semana passada, né? Eu dei um cheiro bem grande nela, né? Um abraço. Maravilhosa. TT participou inclusive do documentário Patos e Major Miguel, que foi uma produção lá da Fundação Hernando Sátiro. Terezinha foi minha professora. Eu tive assim, excelentes professores que me ajudaram, né? Professor George, né? Que é uma pessoa que me inspirou muito nessa área. Eu acredito que foi professor de vocês também. Foi sim, a gente teve ótimos professores de História. Inclusive, um abraço para George. Pois é, George, Silvano, nossos professores de Filosofia, Graça, que ensinou Sociologia e Filosofia para a gente. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande por todos os professores que passaram no nosso caminho, porque eles acabam nos ajudando, né? TT não foi minha professora, acho que eu sou uma das poucas pessoas em Patos que não foi aluna de TT, mas como ela é da família, enfim, eu tive um apoio muito grande, ela sempre me incentivou muito, sempre me deu muito carinho intelectual nesse sentido de você é bom, você consegue, vá lá. E, enfim, é um incentivo maravilhoso e eu sou muito grato a ela por isso. Cheio, TT. Eu queria pegar exatamente essa deixa, assim, quais são as referências de vocês, assim, na área da fotografia, na área da produção? Assim, acho que o fotógrafo mais famoso do Brasil é o Sebastião Salgado, né? Mas, assim, quais são as referências, assim, de vocês, assim, que vocês olham, que vocês admiram, que vocês buscam um pouquinho ali? A gente gosta muito de pinturas, da arte, da dança, né? Eu vejo ali alguma coisa para encaixar no Facem também, né? Eu observo essas pinturas e também fotografias, né, pelo Instagram, né? Mas essas referências mais fortes são essas pinturas e danças. Isso. Como eu acabo tendo uma preocupação um pouco mais técnica também ali no ensaio, já que eu cuido da iluminação e tudo mais, eu tento fugir um pouco do lugar comum de olhar só para a fotografia. Acho assim complicado um artista que só olha para o tipo de arte que ele produz. Acho que isso acaba deixando seu repertório limitado. Então eu acabo olhando com muito carinho, principalmente para a pintura. Você falou em referências, eu gosto muito do Velázquez, do próprio Rembrandt, que é uma referência na fotografia para quem pensa em iluminação. E, claro, muita gente avulsa, por assim dizer. A gente é muito aberto nesse quesito. Isso, não é porque artistas independentes. Isso, não é porque existem grandes nomes que a gente não pode olhar para o restante do pessoal que está produzindo. Então acaba que para a fotografia, principalmente na parte da iluminação, eu dou uma olhada para pintores, alguns clássicos, renomados e outros que estão começando agora. A gente olha muito artista independente, principalmente no Instagram. Inclusive, divulgamos no nosso Instagram artistas independentes que a gente acha que se encaixa com o nosso tema. A gente sempre gosta de trazer esse trabalho, né? A gente gosta de divulgar e ter esse papel, acaba tendo esse papel né? educativo também. Esse papel educativo e social. Bacana, vocês fazem outras coisas, inclusive o Gabriel já tem uma coleção de prêmios, gente, e olha, é o Neymar do audiovisual patoense, viu? Apesar da idade, assim, mas já ganhou vários prêmios, inclusive recentemente você escreveu e dirigiu o curta Delírio, né? Eu queria que você falasse um pouco, Gabriel, sobre esse projeto, sobre esse trabalho, quando é que a galera vai poder ver? Tudo certo. Ó, desde já fazer o convite para o pessoal comparecer ao 10º Cinema com Farinha, aqui em Patos, é um festival de audiovisual aqui da cidade. No dia 15, acredito, tem uma entrevista, eu tenho uma entrevista junto com o Deleon Souto, no Diga TV, youtube.com/Diga TV, falando mais sobre nossas produções, Deleon falando sobre o festival, que é uma realização dele, o festival é da cidade, quem realiza é o Deleon, né? Ele defende muito isso. E o Delírio foi um curta-metragem, ele faz parte de uma duologia, na verdade. São 2 filmes, Delírio, que é escrito e dirigido por mim, e Aperto, que é escrito e dirigido por minha amiga Thaís. Ele foi produzido em Campina Grande com um pessoal maravilhoso que eu conheci na faculdade e hoje são minhas amigas, são minha família em Campina Grande. Carol, Thaís, Renata e o nosso elenco maravilhoso, Sara e Futura. E Delírio conta a história de uma mulher que está lidando com o término de um relacionamento exatamente no período em que começou o isolamento social.
Então, é um filme muito reflexivo e assim muito introspectivo também sobre se perder, sobre lidar com perdas, sobre se perder dentro de si, principalmente. Não quero dar muito spoiler, porque eu quero que o pessoal vá para o festival para acompanhar a estreia. E o outro filme, né, que complementa essa duologia, o Aperto, mostra o outro lado desse relacionamento, a outra pessoa, como ela lidou com isso. Então, são dois filmes que se complementam. O Delírio vai estar no Cinema com Farinha. Então, praça pública, gente, a partir do dia 24 de novembro, a gente conta com a audiência de vocês. E bacana, né? E aí, Catarina, o que é que você acha? Eu fico muito orgulhosa. Eu acompanho ele desde sempre, desde que ele é criança, né, como você mencionou. Eu conheço Gabriel e sempre, eu pude ter o privilégio de acompanhar ele desde sempre, crescendo, cada vez mais se descobrindo. Bom, já que vocês falaram sobre isso, eu queria tocar num assunto que eu acho também muito importante, principalmente assim, porque o público do programa e até a nossa atuação também na educação básica, eu sinto muito a necessidade de falar sobre isso, que é a nossa escola hoje, né? Falar um pouco sobre a educação, assim. Então, como é que vocês analisam, né, o papel da educação, especificadamente do ensino fundamental e do ensino médio, né, no estímulo, na descoberta? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é uma coisa muito complicada. Existe hoje uma necessidade vinculada a uma tríade de cursos que são apresentados, né, Direito, Medicina e Engenharia. Cursos na área da tecnologia estão sendo apresentados cada vez mais também, né, na área de tecnologia, enfim. Mas, assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, o que é que falta na educação, qual é a análise que vocês fazem dessa relação entre produção cultural, arte, fotografia na educação básica. O que falar da escola, né, que a cada dia está matando mais artistas, né, que está matando a arte, né, que está deixando esse desincentivo à arte, né, com essa sociedade de produtividade, né, e essa questão de produzir mais para ganhar mais, as pessoas acabam só enxergando os cursos daquela tríade. Eu vou para direito, dar mais dinheiro, eu vou para medicina, para engenharia. Então, qualquer outra opção ali, fora daquele eixo, daquelas tríades, é vista como inferior, né? Eu passei muito por isso, porque desde os meus 14 anos eu disse que quero psicologia. Então, assim, minha família sempre, tipo assim, e por que não escolhe medicina? Né? Medicina dá mais dinheiro. Olha, já que vai para a saúde, né? Já que vai para a saúde, por que não vai para medicina logo? Ou então, já que vai estudar humanos, vai para direito logo. Então, assim, as pessoas com essa sociedade de produtividade, né? Que mais dinheiro, só pensam nesses três, né? Isso, Ficam acabando com as opções limitadas, né? Acho que o que acontece com a educação sempre vai ser um reflexo do todo, né? A gente está vivendo um Brasil muito fragilizado em muitos sentidos, recebendo muitos desincentivos, e acho que a arte acaba sofrendo muito com isso. Quando a Catarina fala nesse quesito da escola que mata artistas, não é no sentido de que é a escola em si, mas tudo que leva ao sistema educacional a trabalhar dessa forma... Nosso sistema econômico, né? Isso, acaba levando a escola a assumir esse papel. Então, é muito complicado. E, assim, enquanto as pessoas não tiverem na consciência que a arte pode ser uma carreira profissional, que a criança que está desenvolvendo determinada habilidade ali precisa de investimento, não só de investimento, mas ela precisa de um incentivo, acho que a gente vai continuar na mesma e vai ser o cachorro sempre correndo atrás do próprio rabo, porque você vê uma escola que tem pouquíssimo incentivo à arte, mas não é porque a escola é um espaço que não cabe isso, na verdade sobra espaço para isso dentro da escola. Mas acredito que até os próprios educadores têm essa consciência. Se a gente colocar isso aqui, o pai vai achar que a gente está enchendo linguiça. Que a gente está vai achar que está perdendo tempo, em vez de estar estudando para o Enem, está aí se apresentando. Está aí aprendendo teatro, está aí fazendo dança, vai virar dançarino. O que é que tem se a pessoa virar dançarina? A gente precisa de bons dançarinos. Então, assim, a gente precisa de muitos artistas bons e quem se beneficia com isso é principalmente a sociedade. Porque quem acaba oferecendo outros caminhos para você questionar o poder, para você provocar a reflexão, é a arte. O vídeo que aconteceu com a própria pandemia, né? Todo mundo critica artista, mas foi a salvação de muita gente para não pirar. Ninguém queria passar a pandemia sem assistir um filme, sem escutar uma música, sem assistir as lives, né? E se você acaba saindo com
a cabeça mais cheia de perguntas, cheia de provocações, sempre que você tem um contato com uma produção dessa. Então, às vezes, quando muita gente desincentiva o ensino das artes, ou, enfim, o estímulo às artes dentro da escola, a pessoa não percebe que ela está dando um tiro no próprio pé. Porque quando essa catraca rodar, quando toda a volta for dada, a sociedade é quem se prejudica. E, claro, quem tinha a grande oportunidade de ser um grande artista, acaba ficando de lado e vai fazer outra coisa de terno e gravata no escritório. Pois é, pessoal, infelizmente estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje, recebendo aqui esse casal massa, esse casal maravilhoso, Gabriel, Catarina. Dizer que foi um prazer bater esse papo com vocês, né? Agradeço a vocês que estão nos escutando pela Rádio Tabajara, que estão nos vendo pela TV Sol, pelo canal 8.1, pelas plataformas digitais. Só agradecer a vocês por esse bate-papo maravilhoso. A gente que agradece, a gente agradece a oportunidade. o convite. Valeu, gente. Até a próxima sexta-feira com mais uma edição do programa Funes Cultural.